Começa aí pra gente. Então, Operação Prato até tem essa dificuldade da gente começar... Por onde a gente começa? Porque a gente está falando sobre um período de mais ou menos um ano inteiro, se a gente for pegar o recorte de tempo, mais de um ano e meio mais ou menos de fenômeno, né? A gente está falando da década de 70 do Brasil, 1977. A gente já estava bem no meio, assim, da ditadura militar, que duraria mais uns 10 anos ali, mais ou menos. Governo Geisel. E eu acho que o grande resumo existia uma operação militar secreta no Brasil, isso era para ficar secreto. Aconteceu uma série de fatores que acabou vazando, em que militares foram pesquisar OVNIs no interior da Amazônia. E esse papo parece muito doido. A gente sabe que, enfim, né, a ufologia está em voga novamente. A ufologia funciona em ondas, né? Eu adoro a história da ufologia. Mas eu sou daqueles que eu gosto pelo sentido antropológico da coisa. Eu gosto de entender por que a gente acredita nas coisas que a gente acredita. E entender como que esse folclore, essa mitologia surgiu. E eu já aviso, eu sou um cara bem cético, eu divido em duas formas, assim, o cético e o descrente. Eu não sou descrente, mas eu sou cético. E eu convido, né, estamos aqui com dois grandes ícones da divulgação científica do Brasil, né, acredito que eles vão concordar comigo. Que somos xingados de cético todo dia. Na verdade, virou cético virou xingamento, né? Não, mas essa é a questão. Eu acho que o ceticismo, ele é muito importante mesmo para aqueles que acreditam no mais fantasioso da coisa toda. Porque você precisa de uma linha de corte. Porque senão você fica pagando de bobo na internet. Tem que ter filtro, né, cara? Você precisa de algum tipo de filtro, né? Eu vou falar daqui a pouco mais ou menos do posicionamento do nosso podcast, mas hoje eu acredito no fenômeno OVNI como um fenômeno fora das nossas convicções, assim. Alguma coisa aconteceu, a gente não sabe exatamente o quê, e como Carl Sagan fala, né, alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Eu entendo isso, eu acho que esse é o nosso ponto de toda essa investigação. Mas, voltando aqui nesse resumo, a gente tem esse fenômeno de luzes voadoras que acontecem entre 1977 e 1978, entre dois estados, que é o Maranhão e o Pará. Muita gente não sabe, mas o fenômeno atingiu o Maranhão bastante. O que aconteceu? Até, né? Primeiro. É que o que acontece? Quando ele surge lá para mais ou menos junho, numa cidade chamada Viseu. Essa cidade, ela é meio que cortada por um rio. De um lado do rio é Pará, do outro lado é Maranhão. Aparentemente, a gente tem esse fenômeno sendo retratado nos jornais. E aí já vai o primeiro disclaimer. Jornal é uma coisa muito complicada, principalmente a gente está falando sobre imprensa no interior na década de 70. Tem muito aquela vibe meio notícias populares, bebê diabo. Então, você tem essa coisa que fica naquele clima meio histórias que o povo conta. Diz que luzes vinham do céu para sugar o sangue das pessoas. Por mais que isso possa parecer bastante inusitado, até mesmo para o recorte ufológico, se a gente for pegar todos os casos ufológicos, a gente não dá uma Operação Prato. Não tem um caso tão longo, não tem um caso que tem relatório de uma instituição pesquisando aquilo, você tem muitas imagens, você tem muitos ataques, o volume de ataques e a violência dos ataques ela é muito assustadora. Se você pegar, por exemplo, sei lá, você vai pegar o Travis Walton lá, aquele do Fogo no Céu. É um cara, um lenhador que é abduzido, vamos colocar assim. Aqui na Operação Prato a gente não tem abdução, mas nós temos uma série de ataques de pessoas que alegavam que após o encontro com essas luzes, ganhavam uma espécie de fraqueza. E essa fraqueza ia acompanhando elas durante várias semanas e vários meses, inclusive algumas foram hospitalizadas, né? Teve um cara que morreu, né? Teve óbito. Então, alegações de pessoas que morreram tem aos montes. E isso foi uma das coisas que, inclusive, eu vou falar daqui a pouco. Porque fala, morreu gente, etc e tal. Infelizmente, pela época, a gente tem muito pouca coisa que sobreviveu de registro. E essa é a parada, né? Então, pra galera entender. Tava lá o pessoal no Pará, vivendo sua vida tranquilamente. Sim. De repente, pum, começou a aparecer umas luzes no céu. Uma coisa assim. Só que essas luzes elas não ficavam só no céu, né? E aí que tá o lance da parada. O modus operandi dessa luz, segundo as alegações da época, era que ela descia, ela lembrava uma estrela. De repente, estava se movendo, ela parava. As testemunhas falam que elas chegavam até nível do chão, projetavam um foco de luz na pessoa, que ficava instantaneamente paralisada, sem conseguir fugir, reagir, gritar, nem nada nesse sentido. Um segundo foco de luz, como se fosse uma espécie mais concentrada, como se fosse uma espécie de laser, atingia a pessoa mais ou menos ali na região do peito, ou nos braços, ou no pescoço. E então a pessoa desfalecia com fraqueza, muitas vezes desmaiava, às vezes não, às vezes ficava acordada, mas com fraqueza. A luz ia então embora. E aí eu chamo esse fenômeno de agressor fantasma de início, assim. Porque imaginar que algo assim acontece é algo muito interessante, porque é como se você tivesse um serial killer
que ele não pudesse ser pego. Como é que você pega algo desse jeito? Algo que, em teoria, se comporta desse jeito? Então, quando aparece lá em Viseu, naquela pequena cidade interior, bem na fronteira, o fenômeno, ao invés de ir para o Pará, ele vai para o Maranhão primeiro. E no Maranhão, acontece a exata mesma coisa que acontece no Pará. É um negócio até impressionante. Tem até umas crenças complementares, assim, que a galera do Pará não acreditava, mas no do Maranhão acreditava. Por exemplo, eles acreditavam que quando eles acendiam um cigarro ou ligavam algum tipo de lampião durante a noite, isso tinha capacidade de atrair. Caramba! É como se tivesse algum tipo de sensor térmico, alguma coisa nesse sentido, que fazia com que essas luzes se aproximassem. Aí o pessoal deixava as luzes apagadas para evitar. Exatamente. Então, assim, foram 2 meses de puro caos. Tem até um caso no Maranhão que, pra mim, é bastante emblemático, assim, eu acho que ele é muito legal. Que ele fala sobre uma galera da polícia que estava atravessando de uma cidade para outra de jipe, é perseguida por um desses aparelhos, o carro para e a luz fica ali, para junto, e aí os militares, os policiais, eles começam a tentar se comunicar. Eles começam com os faróis ligando ali para tentar se comunicar. A luz meio que se comporta de uma maneira meio estranha e sai fora. E aí, mano, a gente acompanha todo esse processo de investigação. E aí fala, pô, vamos tentar de novo. Só que eles nunca mais conseguem esse mesmo fenômeno. Mas aquilo é visto. Tem casos de ataques lá também, mas as pessoas naturalizaram o fenômeno de uma maneira mais pacífica, assim. Eles viam mais eles atravessando o céu. Tem ataques, é dito que tem ataques, mas a maioria das pessoas vem apenas as luzes. Vem as luzes, a parada tá lá. A gente tem centenas de testemunhas, pelo menos. E tem uma situação também de relato que essas luzes, por exemplo, entravam dentro de casas, pessoas dormindo, e ela fazia uma espécie de escaneamento. Sim. É uma luz em cada pessoa, assim como se estivesse escaneando, e depois ia embora. Essa é a história do Rony. Não tem uma história muito parecida com essa nesse sentido, mas é um comportamento muito semelhante dessa coisa de vir essa coisa do objeto no céu e jogar uma luz de alguma maneira, né? Inclusive, talvez essa interpretação do escaneamento seja algo que a gente faria hoje, mas talvez em 77 ninguém nunca teria visto isso dessa forma. Poderia ser um ataque, se fosse há anos atrás. Poderia ser qualquer coisa, né? E aí, a luz chega até mais ou menos São Luís, e tem toda aquela coisa meio histeria coletiva, a galera falando, que gente pelada na rua falando que foi atacada, coisa nesse sentido. E o fenômeno para. Ele tem 2 meses que ele para. No Maranhão, isso aí. Isso no Maranhão ainda. Beleza. Mas aí que tá. Beleza, se eu tenho isso estabelecido, essas luzes eram capazes de atacar? Quando eu chego em Santo Antônio do Bintuba, por exemplo, eu converso com 3 vítimas. E elas falam, não foi queimada. E eu falo, opa, será que essa porra é inventada? Entendi. E eu fico com essa pulga atrás da orelha. E a conclusão que eu chego é que as luzes, as evidências, não dá para falar de prova aqui, mas as evidências é que as luzes tinham a capacidade de atacar, mas nem todos os encontros geravam ataques. E nem todas as observações no céu geravam encontros. Isso para mim foi muito legal, porque esse lance da fotografia do ferimento, ele existe. Eu vou pedir pro nosso queridíssimo técnico aqui passar. Eu tenho algumas... Cris. É o Cris. Eu tenho... Fala aí, Cris, tudo bem? Eu tenho uma pequena pastinha para você que eu acabei de mandar. A gente pode começar aí vendo eu nomeei como imprensa. É aquela pasta, né? Essa aí. Tá como imprensa. E aí a gente vai chegar na Aurora, eventualmente. Imprensa 1? A gente vai seguir com Catena 1, 2, 3, 4. Pode colocar a primeira. Pode jogar na tela. Muito obrigado, Cris. Você é um amor de pessoa. O único problema é que é palmeirense. Olha Tirando só. isso. Perfeito, né? Se melhorar, estraga, né? Tem que ter. Ai, mas... Enquanto ele põe aí, sacane, existem relatos antigos, existe sim algo nesse universo tão grande. Nós não somos sozinhos nesse universo. Grandes relatos de abduzidos, avistamentos de OVNIs, avistamentos de seres. Existem sim. Isso aí. Tá bom. Eu li assim porque ele escreveu tudo em caixa alta. Gritando. Sacana. Curtiu esse corte? Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. Valeu e até o próximo recorte.